Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Oi, gente do bem. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos com o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item mais específico da nossa reflexão, do nosso estudo, é utilidade providencial da fortuna. Nós vamos fazer, como sempre, uma pequena leitura, para depois passarmos para a nossa reflexão, nossas considerações. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Agora nós vamos fazer uma breve leitura do item específico, utilidade providencial da fortuna. O texto diz assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à redenção do que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que se opõe à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Esquece também os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, de fato, a riqueza tornar difícil a jornada não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de redenção para o que dela sabe servir-se. Então, quais as considerações que nós poderíamos fazer sobre essa breve leitura, mas que é carregada de tanto significado? Sobre as palavras de Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon, porque vai odiar um e amar outro, ou amar um e odiar outro. Na verdade, a gente precisa primeiro entender o significado da palavra Mamon. Ela tem origem no hebraico e tem um significado de dinheiro, riqueza, fortuna. Então, sobre essa utilidade providencial da fortuna, nós podemos refletir que somos todos, na verdade, usufrutuários dos recursos materiais, não donos efetivos. Nós somos proprietários temporariamente desses recursos. E enquanto temporariamente detemos esses recursos, nos cabe transferir, compartilhar esses recursos com os nossos semelhantes. Não nos cabe esse direito exclusivo, mas sim o direito de uso e do usufruto, e usar adequadamente.
Então, essa passagem nos convida e nos mostra a nossa missão. Nós temos a missão de detentores temporários de recursos materiais, ajudar no progresso da humanidade, ajudar na melhoria do nosso planeta, do nosso globo. As riquezas, na verdade, elas são elementos de progresso para todas e todos, não apenas para alguns. Jamais como totens de adoração, o dinheiro e a riqueza, mas como elemento, recurso de progresso intelectual, progresso material e progresso moral para toda a humanidade. Nós acreditamos que com a maturidade espiritual do ser humano, da humanidade como um todo, haverá uma distribuição mais justa desses recursos. Desaparecerão aqueles bolsões de riqueza e bolsões de pobreza. Ampliaremos o conceito de que quando todos ganham, ninguém perde. Quando todos ganham, ninguém perde. A riqueza, ela na verdade alcançará o seu fim último, a sua principal finalidade, que é a de progresso para toda a humanidade. Quando aquele jovem rico perguntou a Jesus o que precisava ele fazer para ganhar a vida eterna, Jesus ele foi muito objetivo, foi muito direto. Vai, vende tudo o que tens e doa aos pobres. E depois, segue-me. Essa metáfora, na verdade, de vender tudo o que tem e doar aos pobres, tem esse significado de saber utilizar devidamente os recursos que nós possuímos temporariamente, de saber compartilhar com todas as pessoas que precisam também desses recursos. E quando Jesus coloca, depois de tudo isso, compartilhar, partilhar com o outro, doar para o pobre, vem e segue-me, Jesus está dizendo, segue as leis divinas. Faz isso segundo os propósitos maiores divinos. Faz isso segundo a própria providência divina. Utiliza segundo as leis de Deus. Esse é o grande significado, nós acreditamos. O grande e primeiro significado das palavras de Jesus. Então nós já temos o roteiro, nós já sabemos como fazer, sigamos a Jesus. Que assim seja e assim será.